tarde de vitória, de riso e de glória, em nome de Jesus. Você tem oportunidade de olhar para essa irmã que está do seu lado aí? Sabe como ela se chama? Como é que está o semblante dela? Está mais para rir ou para chorar? Glória a Deus. Respira fundo, porque Deus, durante este congresso, te visitará profundamente. Levanta a mão para o céu e diz: Senhor, eu te glorifico, porque eu estou viva. Quero te glorificar enquanto eu viver. Dá um sorriso bem grande para essa irmã que está do seu lado, cumprimentando-a e declarando uma palavra de bênção para ela. Diga: o tempo é para rir na presença de Deus. Abra comigo as Escrituras Sagradas. Jó, capítulo 8. Que coisa, né, irmãos? Onde a gente veio parar depois da pandemia. Ai, meu Deus. Jó, capítulo 8, versículo 21. Olha o tema. Eu vou até tirar esse microfone, que as irmãs já sabem como eu sou, né? Não gosto muito de ficar presa, não. E mais mandando eu rir, imagine aí. Ai, glória a Deus. Eu quero ler com você, tá? Existe uma tradução que na parte B do versículo diz assim: e os teus lábios se encherão de louvor. Porém, a outra que diz de júbilo. Então vamos dizer de júbilo, tá certo? Que foi dessa tradução que o nosso tema foi extraído. No 3 você vai ler comigo, tá bem? 1, 2, 3. Até que de riso te encha a boca e os teus lábios de júbilo. Quantos podem dar glória a Jesus? Podeis tomar assento, queridas? Parece-me que é a 29ª edição este congresso. Eu ouvi por aí alguma coisa parecida. Eu nem já perdi a conta, né, irmãos? É 17º, é? Meu Deus do céu. Foi, por essa razão, né? Mas nós, em nome de Jesus, saímos. Saímos, diga saímos da pandemia, em nome de Jesus. Existem aí alguns casos, mas a igreja segue orando e Deus está no controle. Pois bem, querida, eu vou começar fazendo uma pergunta para mulheres, olha só. Dizem que as mulheres gostam de rir, é verdade? É que Deus nos formou com a capacidade diferenciada para o riso. O riso é algo que está em nossa anatomia. Não é que o homem não possa rir, calma, não é isso. É que nós temos uma disposição assim, bem pertinente à nossa biologia, tá certo? Nós lidamos melhor com o riso, mas também estamos aptos às lágrimas. Mas como o tema agora sugere o riso, um tempo profético de Deus, a gente vai estudar esse tema à luz do contexto, obviamente, né? Isso que não é uma fantasia. A gente está tratando com um tema bíblico, tá certo? Você gosta de rir? Agora eu vou fazer-lhe uma pergunta. Você acha que Deus ri? Quem acha que Deus ri? Ei, deixa eu fazer uma pergunta mais... Eu vou afunilando aqui. Como você consegue vislumbrar o estado de humor de Deus? O que foi pintado na Renascença, aquele Senhor envelhecido, que está sempre apto para trazer o juízo dele? Ou é aquele ser feliz? A irmã Iraci já disse que crê que Deus é alegre. Porque ninguém vai falar de alegria se não é alegre, não é verdade? E para que vocês saibam, eu vou ler
aqui um texto na Bíblia que sugere a disposição de Deus para rir. É tão interessante, né? Então eu vou convidar você para nós virmos aqui para o Salmo o Salmo 2. Venha comigo para o Salmo 2 e a gente vai ver que esse tema vai tratar, este salmo, da rebelião das nações. Mas a vitória do Messias está aqui evidenciado. Então, dado a rebelião, a resistência, a dureza do coração do povo em relação a Deus, com afronta mesmo, que a ideia é essa. Então, o versículo 4 diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Deus vai rir. Deus está tão no controle que quando as nações, os sistemas pecaminosos se levantam para afrontar Deus, ao invés, fosse comigo, eu ia perder o sono, não é? Me preocupar, chorar, me desesperar. Mas como ninguém consegue ameaçar Deus, então há uma disposição de Deus. Tá certo. Ao invés de Deus chorar, medroso, Ele tem uma disposição de rir. Por quê? Porque Ele está dizendo: vocês estão com toda essa rebelião aí, e eu estou no controle, que qualquer que seja a resistência do mal, o Messias prevalecerá com a sua graça, e o reino de Deus será estabelecido na terra. Oh, irmã Simira, mas só tem esse texto aí? Não. Se você for para o Salmo 37, no versículo 12 e 13, você diz: o ímpio maquina contra o justo. Quantos justos tem aqui? Levanta a mão, os justos. O ímpio maquina, ele planeja, ele tem uma intenção maligna de criar uma cilada, de levantar uma calúnia, de criar uma situação para incomodar, ferir, destruir o justo. Mas o justo está ligado a Deus, e quem está vendo é Deus. Então a Bíblia diz assim, contra ele range os dentes para engolir o justo, mas o Senhor se rirá dele, pois ver que vem chegando o seu dia. Enquanto o mal está sendo orquestrado contra o justo, Deus lá de cima está vendo tudo e está rindo. É mais ou menos assim: coitado, pensa que vai prevalecer contra meu ungido. Coitado, pensa que eu não estou vendo as armadilhas que ele está aprontando. Pois ele está cavando uma cova e quem vai cair dentro dele é ele. Olha, isso é para que você saiba que o justo está debaixo do olhar de Deus e do controle de Deus. Para que você compreenda agora o contexto deste tema, tá certo? É muito importante entender que esse nem é um livro de riso, na verdade. Você vai ler o livro de Jó, e quantas pessoas já leram aqui o livro de Jó? Levanta a mão, irmãs. Ele não é um dos livros mais lidos nas Escrituras, mas ele deveria ser, pela mensagem tão forte que ele passa para nós. É um livro sapiencial. Sapiencial porque ele trata de um tema universal. Não é um tema central. Não é uma coisa que só acontece comigo, tá? E nem de um grupo, só acontece com a pessoa que não tem um trabalho, a pessoa que está numa UTI. Não. Isso só pobre sofre as mazelas da vida. Não. É sapiencial porque é uma sabedoria, é um ensino, é uma situação universal. Todo mundo pode viver um período de sofrimento. Norte, sul, leste, oeste. Todo o universo sofre o impacto do sofrimento. Ele trata profundamente desse tema universal da humanidade. Mas também ele é poético.
E por que ele é poético? Porque quase toda a totalidade do livro está elaborada em estilo poético. E foi até mais fácil de ser digerido, não é? Que se tratar de um tema de dor, de uma forma numa narrativa, fica assim, quem vai ler? Meio que enfadonho, não é? Mas não é uma alegoria. Vamos logo entender isso aqui. Não é uma lenda. Jó realmente foi um homem que existiu no seu tempo e no seu espaço. E para validar essa informação, o profeta Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, está lá na galeria de dois grandes homens. Deus disse, já com a promessa de destruir, de levar para o cativeiro o remanescente de Jerusalém pela desobediência. Acabou, vou tratar com a nação. E ainda que Daniel, Noé e Jó se levantassem para interceder, eles seriam salvos pela sua justiça. Mas não retrocederia meu juízo com a nação. Então ele é elencado aqui como um homem que viveu para a glória de Deus. E sua história não está registrada só na Bíblia, mas está na memória dos arquivos eternos. E por isso Deus, muitos anos depois, fez menção dele. Que na eternidade, o tempo que vivemos, o cronos, não é relevante. Pois muito bem. E o próprio Tiago, quando você vai ler a epístola de Tiago, ele vai tomar Jó como um homem que inspira paciência no sofrimento. Assim que Jó foi um homem real. Você pode se identificar com a história dele, porque em muitas partes do texto sagrado, a nossa história é narrada aqui no personagem de Jó. Ele não é uma ficção e não é uma lenda, tá certo? Não se trata, tudo bem, o estilo é poético. Como é construído a história de Jó em forma de poesia? Grande parte do livro. Mas trata-se de um personagem que viveu. E o que nós vamos ver nem é um livro de abertura, de celebração. Alguém diz que a primeira janela do livro de Jó é para apresentar o homem que teme a Deus. E que, na verdade, ele temia. E realmente há todo um relatório. Havia um homem na terra de Uz. Isso não é uma narrativa poética. Esse estilo aqui é de uma narrativa que vai começar a descrever o cenário, a personalidade e circunstâncias nas quais ele estava envolvido. Não vamos nos preocupar com a localização. Alguém crê que Ulu é antigo Edom. Mas este homem de nome de Jó era um homem. Primeiro a Bíblia vai mostrar que para Deus não começa pelo exterior. Deus não me analisa pelo sapato que eu coloquei. E se você perguntar alguma coisa sobre mim, e Deus tiver a oportunidade de falar sobre a minha pessoa, ou sobre a sua pessoa, o que você apresenta é a imagem. E Deus trata com a identidade. A identidade é interna, e a imagem é o que as pessoas veem. Então Deus vai na essência. E é Deus que descreve o caráter de Jó. Você poderia permitir, ou tentar persuadir, ou talvez até manipular as mídias, alguém de influência, para tecer um elogio acerca ou de um filho seu, ou de você mesma, para facilitar talvez uma imersão, ou uma ascensão, quem sabe, em algum lugar. É possível isso. Mas aqui no texto não há abertura para ninguém manipular Deus.
narrativa começa e ninguém sabe quem escreveu. Alguns creem que pode ter sido ele. Não se sabe. Nunca foi identificado realmente o escritor. Mas, na verdade, este homem era sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Começa-se primeiro por quem era ele. Então, ele era um homem justo. Diga comigo, justo. Pronto. É um homem justo. O que se espera de um homem justo? Que ele seja extremamente abençoado. E que na sua tenda só tenha júbilo. E que ele amanheça e anoiteça no controle da situação. Mas não é assim. O livro tem um objetivo. Foi escrito porque há um dilema milenar. E há uma pergunta que não se cala. Deus é bom e Deus é justo. E no patamar da bondade e da justiça de Deus, é possível que Ele deixe um justo sofrer? Como assim? Ele não é o Deus que livra? Não é o Deus que guarda? Aí que sofra o bandido, o mentiroso, o caluniador, o que rouba. Mas o justo. Vamos entrar na narrativa para a gente compreender. Depois que a Bíblia narra quem é Jó, mostra a identidade dele, o caráter dele, aí sim vamos para a parte externa. Vamos mostrar que este homem justo, esse homem íntegro, que se desviava do mal, este homem reto, era um homem de grande influência no seu tempo. Era um homem de poder, de governo, de família e de altar. Completo esse homem. Diga aí. Não lhe faltava nada. Ele tinha para dar. Pois aqui diz: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Filhos para a época de Jó, validava influência e riqueza. Acredita-se que Jó foi contemporâneo de Abraão. E vocês sabem que na época de Abraão, ou melhor, de todo o Antigo Testamento, não ter filhos era reputado como maldição, ausência da bênção de Deus. E muitas esposas de patriarcas sofreram com esterilidade e tiveram que orar e chorar muito para Deus mudar a sorte e a realidade e abrir a madre. Mas Jó não tinha esse problema. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 princesas. Diga aí. Vai entendendo aí o contexto da dimensão. Hora de almoçar com a família. Fica ele como patriarca na cabeceira da mesa e a esposa talvez no outra. E aí, ladeado por 10 filhos. Mas aí nós seguimos que a narrativa vai falar do gado dele, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas. Alguém sugere aqui que camelos e juntas de bois e jumentas, nessa dimensão, era para quem trabalhava e desenvolvia um comércio externo de todas as suas propriedades e riquezas. Jó importava e exportava, ou melhor, exportava. Por isso, tantos camelos levando cargas para lá e para cá. E olha que coisa mais linda. Era também muitíssima gente que servia, muitos empregados. Estava debaixo do governo, da administração e da ingerência de poder deste patriarca. Não era uma bênção um negócio desse? Diga aí. O que faltava para esse homem? Você talvez dissesse: Deus, que é um homem com tudo isso. Só falta Deus. Mas a narrativa segue. Iam seus filhos aos banquetes e havia unidade na família. Não havia competição entre os filhos.
Tanto é que quando a tragédia bateu-se, o primogênito estava liderando um banquete. E todos os outros irmãos estavam juntos. Havia unidade na família. Não havia problema no casamento de Jó. Era um homem bem casado. 7 filhos, 3 filhas, muita riqueza, banquetes, uma semana um fazia um banquete, convidava os irmãos. Outra semana, vamos lá para o meu banquete que eu estou dando. Olha só. Se terminasse aqui, você diria, meu Deus, que coisa maravilhosa. É isso que eu quero para a minha vida, meu Deus. Isso aqui é só riso. Pois bem, segue a narrativa. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno do dia dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia, porventura, meus filhos, enquanto estavam nesses banquetes, se alegraram muito e blasfemaram, disseram alguma coisa contra Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Não era esporadicamente. Pronto. Aqui era a vida de Jó. Jó, quando a esposa de madrugada colocava assim a mão do lado na cama, procurando ele era o homem da madrugada, que levantava o altar. Se levantava como um homem rico desse, gente. Nadando em dinheiro, influência. Se levanta de madrugada para orar pela família. Não era uma vez na vida, continuamente. Temia a Deus. Temia a Deus como uma mulher virtuosa. Temia a Deus. O temor é o alicerce para nos tornar perseverantes e vitoriosos, qualquer que sejam as circunstâncias. Temer aqui, ele temia tanto a Deus, que ele sacrificava pelos filhos. E a Bíblia está dizendo aqui que não era preocupado com que os filhos nem tivessem dito. Mas é que talvez, sei lá, bebeu vinho e no coração dos filhos tivesse pensado mal de Deus ou dito algo. No pensamento. Ai, meu Deus, eu vou orar porque de repente meu filho mais novo, a gente hoje está no combate contra um filho de 12, 13, 14 anos, com medo de dele estar acessando a pornografia. E chora e ora e jejua. Jó já sacrificava pelo que poderia acontecer no coração. Chega, Deus tem misericórdia. Vai que ele pensou alguma coisa contra seu princípio. Um homem desse, é essa envergadura que descreve. Agora vamos aqui. Aí você me diz, quem pode dar testemunho de um homem desse? Qual é a pessoa mais próxima de Jó depois dos filhos? Quem? A esposa. É ou não é? Ela despacha de manhã, à tarde e à noite. Não é assim? Pois é. A esposa era a pessoa mais próxima. Muito mais do que os filhos. Porque nos filhos não traz a unidade do matrimônio. Os filhos são frutos. Mas é com a esposa que o homem se torna uma só carne. É a pessoa que tem mais percepção. É a pessoa que no impacto da dor do esposo, ela consegue nas entrelinhas entender se ele está feliz ou se ele está triste. Se ele está preocupado ou se ele está celebrando. Tem casais que têm códigos. Eles se identificam. Vive. Então vou tocar aqui alguns pontos antes de entrar na questão da alegria. Que nós estamos nas margens da alegria. E para lá queremos ir, em nome de Jesus. Tá certo? Mas eu vou contar aqui para você. A vida não é feita de banquetes. A vida é construída com lágrimas. Toda conquista tem lágrimas. Todo ministério tem preço. Todo chamado tem entrega. E a vida cristã não é diferente.
Onde está a vitória de um homem que está preparado para vencer qualquer embate? Temer a Deus. Vou dizer-lhes algo sobre o homem interior. De todo mundo. Se Deus olhasse agora neste auditório, fizesse uma pergunta acerca de: viu minha serva Samira lá embaixo? O que Satanás diria sobre mim? Mas Deus me conhece, conhece você. E vou dizer uma coisa: a igreja que vai para o arrebatamento, ela é uma igreja considerada igreja santa. O interior dela é o interior onde habita Deus, pelo seu Espírito. Vamos descrever o caráter de Jó. Caráter é o conjunto de qualidades e também de defeito de uma pessoa. E esse conjunto de qualidades ou características vai determinar a conduta e a sua moralidade diante de Deus. Em primeiro lugar, de mim mesma. Em segundo lugar, e em terceiro lugar, do meu próximo. O caráter, quando ele é trabalhado pelo princípio divino, ele começa a dar fruto que glorifica a Deus. Esta não era uma casa de contenda. Esta não era uma casa de briga. Esta não era uma casa de infidelidade, nem de traição. Esta não era uma casa de grito. Esta era uma casa de unidade. Havia paz nesta família. E isso não foi estabelecido pela quantidade de riqueza. Tá certo? Talvez você diga: não, mas também como ele era rico, podia... Não. Tem pessoas que estão se matando dentro de uma mansão. E tem pessoas que estão cantando dentro de uma tenda. Vivo alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Então tá bom, irmã Samira, você está fazendo apologia da pobreza. Não. Estou aqui dizendo que essa descrição de Jó nada tinha a ver com a sua riqueza. Esse era o Jó interior, que com gado ou sem gado, com filho ou sem filho, com riqueza ou sem riqueza, ele era este homem. E foi este homem que Deus viu. Pois muito bem. O seu caráter, minha irmã, vai determinar quem você é. Quem você é vai determinar o que você vê. O que você está vendo? O que você vê determina o que você faz. Conduta. E finalmente, o que você faz valida seu nível de mulher interior. Ele era íntegro. Integridade significa uma pessoa que é completa. Ela é assim, até pelo avesso. Ela é isso. Se você espremer, é aquilo que as atitudes dela mostram. A integridade, ela não muda com a maquiagem. Homem reto, ele não tinha curva na personalidade dele. É mais ou menos assim: o homem reto diz: o sim é sim e o não é não. Meu sim não é comprado e nem meu não alterado. Isso fala de retidão. Não é sinuoso, mas ele é reto. Sempre que o homem é reto,
ele pode receber o atributo de justo. E por fim ele temia a Deus e se desviava do mal. Por que se desvia do mal? Por que se desviava do mal? E quem mandava ele se desviar? Não era rico? Podia comprar o silêncio de pessoas? Podia ou não podia? Podia se ele quisesse. Ninguém tinha força para incriminá-lo. Não tinha. Ele era o homem mais rico do Oriente. Se ele quisesse intimidar qualquer pessoa e valesse da sua riqueza, ele poderia fazer. E é muito fácil a influência corromper. Mas este daqui não foi corrompido. Por quê? Porque ele não vivia para as riquezas. Ele vivia para Deus. Ele temia a Deus. Ele não tinha medo das pessoas. Ele tinha temor a Deus. Ele cultuava a Deus. E ele me ensina aqui que algo extraordinário desse é valorizado lá em cima no céu. É valorizado. E Deus traça perfil de pessoas nesta tarde. Olha só que coisa mais linda. Numa das reuniões que os filhos de Deus, os anjos, estavam, Satanás também estava lá. E Deus pergunta: de onde é que você está vindo? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E a pergunta de Deus não foi infundada. Isso é um discurso sem fim. Muitas tentativas de explicar o que não pode ser explicado. Ai, meu Deus, por que Deus fez uma pergunta dessa? O que tem Satanás a ver com um homem como Jó, justo? Faz sentido a pergunta de Deus. Disse: viste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Na terra, diga comigo, na terra. Diga mortal. Eita, olha Deus dizendo: aquele homem é mortal, vive na terra, nunca viu minha face. Só faltou dizer como você, que era um querubim ungido, tinha tudo aqui diante da minha glória, e poderia ter sido reto, justo, e se corrompeu, se contaminou. Agora Deus está falando de um mortal, está falando de um arcanjo que se corrompeu. E aí, como é que está aquele mortal, Jó? Estou vendo aqui, eu vou descrevê-lo. É justo, é íntegro, é reto. Teme a mim e se desvia do mal. Aí foi demais, aí foi bater com a luva, não foi não? Aí Satanás que pensou assim, e disse: mas ele não aceitou isso. Não é possível que uma pessoa como Jó dessa bata em mim. Não tem condição que o testemunho desse venha contra mim. Aí olhou e disse: mas eu também percebo que o Senhor tem cercado ele. E aí não tem como entrar nada contra ele. O Senhor protege, o Senhor adotou, o Senhor guarda. Ninguém consegue burlar seu sistema de segurança. Olha o que a Bíblia está ensinando. Que o mortal, o miserável mortal, se ele quiser aqui na terra fazer negócio com Deus, ele faz. E a proteção de Deus vem contra qualquer adversidade. Reis, magnatas, estadistas morreram porque segurança foi burlada. Mas Satanás estava dizendo: mas Jó, ninguém consegue entrar e burlar uma cerca, protegendo, e é o Senhor que está protegendo ele.
quando pode ser fiel. Ou seja, primeira coisa que a gente vai aprender aqui. Satanás, como adversário de Deus, teve permissão para provar a autenticidade da fé de um homem justo. Primeiro, ele era justo. Se ele era justo, ele era autêntico no culto dele e na fé. Quem que manda lhe entregar o dízimo na casa do Senhor? Você foi coagida para fazer isso? É da conta de outras pessoas que você tire a parte para Deus, o dízimo, se quiser mais, dar metade do seu salário para investir numa obra. Quem tenha nada a ver com isso, você faz isso se o seu coração se inclina para isso. E se alguém se meter, você diz, sai daqui, isso é negócio com Deus, eu faço porque o homem eu sirvo. Quem que tem nada a ver se você acorda de 5 da manhã e vem para o matutino, lava ela de novo. Eu vou mesmo, porque era melhor do que estar doente lá em casa. Eu pego a Bíblia, vou para o matutino, saio de madrugada, vou servir a Deus. Por quê? Porque até que o Senhor tem me ajudado, vou servi-lo. De novo, mais um congresso, mais outro gasto, mas você está aqui. E incomodou a Satanás. O culto de Jó. Ele não estava preocupado nem com as riquezas. Ele falou sobre a proteção, mas o que ele queria destronar em Jó foi a descrição do que Deus disse. E quando Deus descreveu Jó, Deus nem tocou nas riquezas dele e nem na área da família. Mas na essência do que o homem é, do que agrada a Deus. E foi isso que envenenou o coração de Satanás em relação a Jó. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. E você vai me ajudar aqui a entender. Pois bem, quando Satanás disse a Deus, porventura teme Jó em vão? O Senhor o cercou, os seus bens, a sua casa e tudo quanto ele tem. Abra de suas mãos, a obra de suas mãos o Senhor abençoou. O seu gado o Senhor está aumentando. Estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens e verás se ele não blasfemará de ti na tua face. Ou seja, tocou na justiça de Deus aqui. Não é justo o que o Senhor está fazendo com ele. O Senhor está protegendo ele. Aí o Senhor tem um adorador comprado. Mas se o Senhor tocar no que ele tem, o Senhor vai ver. Me diga uma coisa. Pela primeira vez na vida, em todo o texto da narrativa, entre aspas, tá? Se você é teólogo, entenda a minha colocação. Não é que Deus precise, mas para você compreender, tinha alguém que precisava defender Deus dessa acusação. Sim ou não? Você acha que Deus era injusto? E que a adoração de Jó era comprada? Então havia uma acusação contra Deus. E havia uma acusação contra Jó. Jó só era fiel porque Jó era abençoado. Então quem aqui na terra podia defender Deus dessa acusação? Diga aí. Quem? Só Jó. Agora, Jó, você vai me defender. Se eu estou sendo justo, ou estou lhe comprando para você me adorar, vou jogar a situação para você. E por que Deus fez isso? Você acha que Deus disse em vão que o que Jó era? Deus olhou, o raio-x de Deus vai na profundidade de quem nós somos. É por isso que a Bíblia diz que Deus não prova além das nossas forças. Duas coisas iam acontecer ali. Deus já amava Jó e Jó já amava Deus. Mas em se tratando de relacionamento, a gente nunca tem que estar satisfeito. A gente sempre tem que querer mais. Conhecer mais Deus. Se aprofundar mais na presença dEle. E aí foi uma oportunidade de Jó conhecer mais a Deus na revelação. Deus não soltou a corda, mas permitiu a prova. Para quê? Para purificar a fé. É um teste de fé. Ninguém ri sem passar por esse teste.
Ana passou por esse teste. A esterilidade de Ana fazia parte de um plano maior de Deus. Humilhada, envergonhada, isolada, sucumbida, choro, 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 dor. Mas para rir, precisou passar pelo processo. E quando termina a história dela, no capítulo 1 é só choro e lágrima. E no capítulo 2 começa um hino de louvor. Minha boca se enche de júbilo. Fé que não é provada pode ser boicotada, sabotada, minguada. Se for uma oportunidade, não vai dizer que eu quero que isso passe comigo, nem com você. Todas as pessoas sofrem. E o sofrimento é consequência direta do pecado. Mesmo justo, que serve a Deus com alegria, pode ter um câncer, pode passar por uma tragédia, pode ficar tetraplégico. Muitos justos têm feito essa pergunta a Deus: Senhor, por que estou passando por isso? Nós queremos rir, e é bom rir, é maravilhoso banquete, momentos de harmonia, bênção na família, aquisição econômica, influência de poder. Tudo isso é atrativo. Mas se temermos a Deus, uma das formas de mantermos o que Deus tem nos dado é sendo provado. E Deus é um Deus bom. Ele usa as circunstâncias e às vezes permite que o adversário se utilize de alguma situação. Mas nunca Deus solta a corda. Nunca Deus não entregou, nunca Jó nas mãos de Satanás. Ele abriu espaço para ele ser atingido na esfera dos bens, da família, da saúde, mas colocou limite. Você vem até aqui, não é para matá-lo, pronto. Acontecesse o que acontecesse, Jó iria sobreviver, porque a decisão já tinha sido declarada lá em cima. E aqui nós vamos vendo a construção da narrativa. Abate-se do dia para a noite. As coisas vão saindo do controle. E é perda. Perda é algo que a gente não quer. E como o justo lida com perda? Se o nosso coração está apegado a coisas, que era isso que Satanás entendia, que o coração de Jó estava apegado a coisas e não a Deus. É aí onde está o mistério e a revelação. Deus não tem dificuldade de dar, de abrir a porta, de enviar a bênção. Mas a bênção nunca pode sentar no trono. No trono está Deus. Nosso coração vai para lá. Haverá um dia em que teremos que soltar tudo aqui na terra. E o tempo já está se aproximando. O mundo se fechando, se preparando para dias difíceis. Vocês têm entendimento? Sabem o que eu estou falando? Há uma pauta, que é a pauta global 2030. 2030, a ONU estabeleceu uma pauta global. Quem quiser ler, é bom ler o que está lá.
E os países estão se alinhando à pauta da ONU. E quem não se alinhar vai sofrer sanções. E aí, Deus vai trabalhando a igreja, porque a igreja não é da terra. Né, irmão? Ela não é da terra. E se tem um povo que tem capacidade de suportar sofrimento, chama-se crente. Por que ele tem capacidade? Porque a graça de Deus está conosco. Eu quero rir, irmã Samira, eu também. Estou aqui nesta tarde para rir, eu também, minha irmã. Estou rindo, e eu já estou rindo. Porque eu olho para essa pessoa e diz, aconteça o que acontecer, você já está na galeria dos vitoriosos. Se você se mantiver fiel a Deus, olhe para essa pessoa. Nem diabo, nem calúnia, nem má vontade, nem feitiçaria, nada. Você já está na ala dos vitoriosos. Então não há problema. Ele não sabia o que estava acontecendo. Quando é que eu e você sabemos o que está acontecendo? Tem coisas que nos surpreendem. Meu Deus, como assim? Não tem condições. A perda que mais faz o coração de um homem que teme a Deus sentir é a perda familiar. Porque as coisas materiais a gente conquista, não é não? Mas quando toca no filho da gente, diga aí, você que é mãe. É ou não é para ficar louco? É. Hoje eu não vou falar sobre a loucura da esposa não, mas se Deus me der a oportunidade amanhã, é isso mesmo. O que a gente não entende, a gente quer se desesperar. Mas pode deixar de roer a unha, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Pare de querer puxar os cabelos e quebrar, porque tem essa síndrome, viu? Começa a puxar. Outro dia eu tive que orar por uma irmã terminando odontologia e puxando os cabelos e quebrando. O que é isso? Eu fico com níveis altos de ansiedade. Você pode mudar alguma coisa da sua vida? Não. Pare de puxar esses cabelos e cante o hino da harpa. Isso não resolve, mas Deus resolve. Lá de cima Deus está vendo tudo. Tudo foi decidido a parte dele. Agora, naquele dia que Deus permitiu que Satanás descesse para cirandar contra a vida de Jó, lá em cima eu acredito que anjos, arcanjos, Deus, todo mundo. Será que alguns dizem, como é que pode um negócio desse? Agora o negócio vai ser brabo. Vamos assistir daqui para ver. Espera-se que ele blasfeme. Blasfemar é diferente de desesperar-se, tá certo? No desespero a gente diz coisa que não deveria dizer, tá bom? Isso não é pecado não, é o lado do desespero do homem. Todo ser humano diz no desespero, mas a blasfêmia é a negação. Eu nego a fé, eu rasgo o cartão, eu piso na Bíblia, eu queimo, eu não quero mais. Isso é uma blasfêmia. E foi isso que Satanás disse. O quê? Sabe o que ele vai fazer? Na primeira perda que ele tiver, sabe aquele altar onde ele sacrifica? Onde ele canta o hino da harpa, onde ele te adora? Ele vai lá quebrar, ele vai esculhambar, vai só jogar isso tudo fora. Nunca mais ele vai sacrificar naquele altar, Deus. E aquele altar era o lugar onde ele adorava. E ele adorava com o gado que ele tinha. E Satanás saiu tirando todos os elementos de adoração de Jó. Matou os gados, matou tudo, não tinha mais o que sacrificar. E o altar ficou de pé, mas não tinha mais o que sacrificar. Mas Jó, antes de ter um altar físico, Jó tinha um altar no coração. E quando isso o diabo não pode tirar. E quando tudo foi destruído, ele caiu, rasgou a roupa, jogou-se em cinza. E o altar do coração gritou, Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome
se você não perdeu a fé, diz o hino, você não perdeu? Se você não perder a fé, prepare o banquete para rir. Oh, Redenai Becanchero. O negócio era espremer para sair uma blasfêmia contra Deus. Mas Deus disse: meu servo, vai não. Aquele ali você pode espremer de tudo que é lado. Eu já passei meu raio-x. Eu não assino um documento aleatório. Ele não vai blasfemar. Vá lá, pode fazer. Deus estava muito seguro, estava ou não estava? E Jó, segura a peteca aí, meu filho, porque você não pode anular o testemunho de Deus. Olhe para essa pessoa e diga: não anule o testemunho de Deus. Segura as pontas aí que você vai cantar, mas aguenta aí o nó. Aguenta a prova, aguenta o choro, aguenta a humilhação, aguenta a angústia, aguenta a calúnia. Não chora negando a Deus. Segura aí, adora a Deus, porque Deus muda o quadro de quem é valente na luta. Oh, ride haine bine roubas. Shandai benou birrada cantarai de revarras. Aqui, ó. Vamos para jantar. Sentou na mesa. A esposa do lado. 10 cadeiras vazias. Cadê os filhos? Na pandemia, algumas cadeiras de alguns lares ficaram vazios. Não é? Viúvas de pastor. Viúvas de pastor. Mulheres de Deus. Homens de altar. Entubados. Foram para a UTI. Não conseguiam um sepultamento com a família. Oh, coisa difícil, meu Deus. Jovem, um médico do Rio de Janeiro com 28 anos, tem acabado de terminar a medicina, o futuro pela frente, adquiriu o vírus e morreu. E criança, adolescente, jovem, idoso, e quem tinha comorbidade, quem não tinha. Foi uma coisa assim terrível, muitas cadeiras vazias. Mas na casa dos crentes, o luto passou, mas a blasfêmia não. A blasfêmia não. A blasfêmia não. Um dia Deus disse para mim: olha só o que Deus me disse. A mim e o meu esposo. Quando meu esposo estava, que ele é o mais velho, teve que, em menos de 40 dias, sepultar o pai e a mãe na primeira onda. Foi demais, demais, demais assim, doloroso. Uma mulher que puxava acordeon, que o poder de Deus caía, ungida, cheio do poder de Deus, com força. Deus levou. E aí, na angústia, um dia ele estava muito debilitado no quarto. E falando para mim que eu perdi minha mãe. Depois chegaram uns irmãos lá em casa, ele disse: eu perdi minha mãe e meu pai. Aí o Espírito Santo falou no coração dele: você não perdeu sua mãe e seu pai. Eu os promovi. A partir de agora, se refira a eles como promovidos, senão como você perdeu. Tem um lugar na mesa que está faltando? Tem um lugar na mesa? Está promovido, tá? Não tem blasfêmia na mesa de crente.
Não tem blasfêmia. Ai, você quer que eu fique alegre porque Jesus levou? Não estou falando disso. Estou falando de descansar em Deus. Descansa em Deus. Levanta a mão, levanta a mão. A consolo de Deus, a consolo de Deus, a cura de Deus, a força de Deus, a ânimo de Deus. Não tem mais banquete. Por que não tem banquete? Porque não tem mais abundância. Agora é cuscuz todo dia. Sabe quantos meses eu comi cuscuz? 9 meses. E por quê? Porque Deus estava me treinando para a obra missionária na Colômbia. Assim que antes de nos levar para a Colômbia, eu tinha 2 secretárias, ainda tinha uma menina que me ajudava a cuidar das crianças. Era assim, meu esposo, um alto funcionário do banco. Eu recém-formada também com meu salário e pregando nas igrejas, achei que era tudo para a gente, um carro. Por que eu queria mais? Sendo crente, muito abençoada, mas tínhamos um chamado para a obra missionária. Ele 3 anos sem ser substituído, porque ele era o coordenador geral de contas correntes. E ele era um gerente do setor de contas correntes. Ele não podia ser substituído, porque não tinha uma pessoa que substituísse ele no banco, você acredita? Mas de repente, Deus disse, eu vou preparar você, passar umas lixas aqui para você enfrentar a obra missionária. E foi mesmo, nos preparou. Fechou o banco do Estado e prendeu o nosso dinheiro por quase 3 anos. Tudo que tínhamos. E aí as coisas dentro de casa começaram a faltar e a quebrar. Pronto, nesse aspecto aí, que eu colocava meu filho no carrinho e ele dizia, mãe, coloque isso, é que você tem abundância e seus filhos têm a liberdade, né? Mas aqui não, aqui agora tudo minguado. Então, vamos para o cuscuz nordestino, né? Cuscuz no almoço, cuscuz na janta. Cuscuz com manteiga no almoço e manteiga com cuscuz na janta. 9 meses na prova. E um dia minha mãe mandou um dinheiro para a gente comprar carne. Ele saiu, pegou o ônibus, foi resolver umas coisas e tinha comprado 2 quilos de carne de primeira. E 1 quilo de carne de sopa para minha mãe. Ela disse, traga 1 quilo de carne de sopa para mim. E compre 2 quilos de bife para você. E ele botou o bife embaixo e a carne de sopa em cima, numa sacola. E sentou assim no banco e adormeceu. Assim que quando acordou, tiraram a carne de bife, só tinha deixado a da minha mãe. Aí quando ele chegou desesperado lá em casa, como assim? Não estou entendendo. Eu disse, não é minha mãe que está na prova, somos nós. Por isso que Deus nem tocou no lado dela. Porque você sabe, quando a gente está na prova, aí alguém diz, fulano veio e não quer fazer nada. Não é que não quer fazer, gente. É que quem pode tirar alguém da prova? Só quem pode tirar é quem coloca, é Deus. E a gente tem que entender que ninguém pode mudar a nossa vida, não. E parar de depender de pessoas. Levanta a mão e diz, o Deus que me botou na prova, Ele vai me tirar. Você vai rir, minha irmã, fique tranquila. Quem está passando pela prova tem final feliz, se temer a Deus. Não blasfema, tá? Tem hora que a gente reclama, tudo bem, tem hora que a gente reclama. Reclamação é diferente de oração. Ao invés de reclamação, a gente ora, a gente chora, chore tudo que você tiver direito. Chore para valer. Ou eu vivi uma prova na minha vida que eu chorava na minha sala com uma fralda de um filho, aquelas de tecido, que eu tinha medo dos vizinhos ouvir. E eu colocava assim na boca e mordia a fralda de tanta dor que eu estava passando. É assim mesmo, isso faz parte, não é assim não. Tá achando que eu saí de uma fábrica numa série de Mulher Fatal? Não existe isso não, gente. Nós choramos, mas nós também temos os nossos dias de riso, de vitória, de banquete, de alegria, de cura, de história nova. Levanta a mão para o céu e diz, eu creio. Oh, Sharanamana de Canchero Bihai.
Tu és bom, meu Deus. Tu és bom. Então eu vou descrever aqui em palavras que da segunda visita de Satanás a Deus, ele disse: ainda tem um negócio que o Senhor pode apertar. O Senhor deu a primeira volta, permitiu que eu desse, deixa eu dar a segunda. Segunda eu vou tocar na pele dele, no corpo, na saúde. Ai, o homem dá tudo pela sua saúde. Se tiver dinheiro, dá mesmo. Agora vou dizer uma coisa para você. Ninguém sabe de certo o que foi a enfermidade dele, mas foi assim. Alguém disse que foi varíola, elefantise, não se sabe, um câncer de pele, quem sabe. Estourou a pele dele todinha. Inflamou sem corticoide e sem antibiótico. Febre que ele tremia, batia os dentes. E mau cheiro por causa da infecção na pele. As pessoas vinham e faziam assim para não suportar o mau cheiro. Ele ficou depenado, miseravelmente. O grande homem foi para o estágio de humilhação. E lá vem 3 amigos. Segundo a Bíblia, eles vinham com uma missão. Pelo menos era o propósito deles. Pois é. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o tenamita, e Bildade o suíta, e Zofar o mamatita. E consertaram juntamente, e vieram condoer-se dele e consolá-lo. Amigos, consolar um amigo que estava depreciado, no estado de caos. Todo mundo não pode fazer isso. E se não tiver capacidade, é melhor não fazer a visita. Porque as feridas estão abertas. Qualquer pancadinha ali faz doer mais. Se você não levar um unguento para colocar naquelas feridas, fique em casa, você não é a pessoa não. Você pode atrapalhar. Ao invés de você estar fazendo a obra por Deus, você pode estar aliado a outro princípio. Amigos, isso aqui não era colegas. Supõe-se que eram homens ricos, influentes, e que eram grandes amigos de longas datas. A maioria opta por essa interpretação. E quando tomaram conhecimento, fecharam suas agendas, saíram das suas cidades e foram condoer-se. É uma prática de chorar com os que choram e consolar. Qualquer pessoa que ama está apto a ser usado por Deus como uma fonte de consolo num momento difícil para o outro. Mas estes amigos aqui, eles não entendiam, eles ficaram tão... Olha, a Bíblia diz que levantando os olhos de longe, não o reconheceram. Eles viram o estado de lástima. E a Bíblia diz que eles começaram a chorar, rasgaram cada um seu manto sobre a sua cabeça, lançaram um pó no ar e caíram em pranto. E se sentaram juntamente com ele na terra. 7 dias, 7 noites, eles que tinham vindo consolar Jó, não tinham menor capacidade de falar nada. Eles eram sábios. E na sabedoria deles, eles tentaram compreender o que estava acontecendo. E como eles não entenderam, pela ótica humana, eles chegaram a uma conclusão: Deus é justo. Tentaram justificar e defender Deus. Deus é justo, e se você está assim, você pecou. Isso é porque você pecou. Agora, tem ideia, não era melhor tivesse ficado calado? Chorado ali mais 7 dias e teria ido embora. Não conseguimos, Jó. Estamos aqui com você chorando, não vamos ficar calados. Mas quando Jó abriu a boca e amaldiçoou seu dia, por que eu fui nascer? Se eu não tivesse nascido, isso não teria acontecido comigo. Pronto.
Aí eles abriram a boca e começaram 3 séries de discurso mostrando que Jó havia pecado. Jó estava sofrendo as consequências do seu pecado. Eles foram duros na interpretação. Se não entende, calha a boca. E tem muitos amigos de Jó que adoram interpretar a luta, a angústia de uma pessoa de forma errada. Você está assim, sabe por quê? É porque você pecou. A filha é assim, você sabe por quê? E começa a colocar. Mas isto não é uma prática cristã. O conselho, mesmo com quem caiu, mesmo com quem pecou, que não era o caso de Jó, a Bíblia nos manda olhar para os que estão caídos como se fôssemos nós. Olha para ele como se fosse você que estivesse no chão. E tenha misericórdia dele, porque poderia ser você. Como aconselhar uma pessoa? Eu fui aconselhar uma irmã que eu não reconheci na UTI. Depois de 30 dias interna, ela mandou me chamar para fazer uma visita. E eu fui vê-la, e quando eu cheguei lá, eu perguntei, havia 3 leitos naquela unidade do UTI. E eu perguntei para a enfermeira, quem é fulana? Não estou conseguindo reconhecer. Ela disse, é essa do meio. E quando eu cheguei perto dela, crente a irmã, meu Deus, eu havia ido dar uma palavra de conforto. E toda minha angústia era dizer, Deus, o que eu digo para confortar o coração dessa mulher? O que eu digo para confortar? E eu peguei um salmo de esperança, mas quando eu olhei para ela e me aproximei, ela olhou para mim e disse, missionária, você não me reconheceu, não é? Eu disse, você ficou um pouco mais magra. Ela disse, não, eu estou mesmo, meu corpo está acabado, a doença está me consumindo. Mas eu não chamei você aqui para isso. Eu chamei aqui para você fazer uma oração por mim, porque Deus já me mostrou a glória. E começou a falar do céu e da glória que era. Eu vivi a minha vida crendo que esse dia chegaria. E fique sabendo que eu estou aqui feliz. Essa enfermidade não está me derrotando. Ela está cumprindo uma missão, porque através dela eu vou para a eternidade. E eu quero que você saia daqui, olha, ao invés de eu consolar aquela mulher, eu que saí consolada. Havia graça e força. Esses amigos de Jó não cumpriram o papel de amigo. Se você não entende a luta que alguém está passando, você não tem o direito de pesar sobre ela o conceito de justiça de Deus. Deus não precisa que você sente nessa cadeira. As pessoas que estão passando luta, elas já estão agonizando pela sua prova. Eu não compreendo, tá bem, disse eu não compreendo. Estou aqui para orar por você. Eu não sei o que está passando, eu frequento a escola dominical, eu vou à igreja, mas olha o que está acontecendo na minha vida. Deus sabe, minha irmã, mas a senhora vai passar por isso com a graça de Deus. Hoje a gente tem a palavra graça, não é? A gente também não tem que sair dizendo que todo mundo Deus vai curar, sem que Deus tenha nos dito, porque tem enfermidade que Deus não vai curar, não é, irmã? É verdade ou não é? Ele não vai curar, ele vai preparar a pessoa e levar. Mas aí o que a gente faz? A gente pode cantar o hino 25 da harpa, pode trazer um salmo de alegria para aquela pessoa e nunca dizer para ela, olha, a Bíblia diz, se nós temos cometido pecado e a enfermidade for resultado de pecado, então procure um presbítero e confesse. Mas uma coisa é a pessoa confessar e outra coisa é eu apontar. Sabe por que você está assim? Porque você transgrediu, você pecou. Foram o que os amigos dele disseram. E além da enfermidade, ele teve que suportar o peso de uma interpretação errada da parte dos amigos. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Que eu quero dizer uma coisa para você agora.
Eu vou contar uma coisa que você não vai acreditar. Não vai acreditar. Não deveria. Mas tem pessoas que dizem assim, eu acho é pouco. Pelo que fulana está passando. Tem pessoa que diz, vivia se gabando, só quer contar bênção, pois olha agora que vida que está vivendo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, nunca permita que seus lábios saiam uma palavra dessa. Não ache pouco. Mesmo que a pessoa tenha lhe magoado, tenha lhe ferido, não faça isso. Porque quando a gente é injusto com as pessoas, e Deus muda a sentença daquela pessoa que está na prova, Ele vai tratar com a gente. Por essa razão, os amigos de Jó foram reprovados por Deus. E Deus os visitou. E disse, vocês que disseram errado sobre mim, a Jó, agora vá aonde ele está. Porque meu servo Jó é quem vai orar por vocês. Vou colocar vocês agora debaixo da mão dele. E eu vou ouvir não a oração de vocês, mas a do meu servo Jó. E a Bíblia diz, Jó com certeza se condoeu muito com aquele posicionamento dos amigos. Mas quando recebeu a missão de orar, Deus fala com ele, mostra a sua soberania e a sua insignificância. À medida que Deus mostrou a soberania e o poder dele, mostrou a insignificância de Jó. Jó, não tenta entender o que você não pode. Mas em qualquer que seja o tempo, adore-me. Sirva-me. Continue temendo. E Jó termina dizendo, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu não sabia, Deus, o que eu estava falando. Eu te conhecia, te ouvir dizer. Mas agora, eu cresci na fé. E os meus olhos te veem. Aumentou o nível de intimidade. Tirou o foco da dor. Colocou o foco em Deus. E quando isso aconteceu, teve capacidade de orar pelos amigos. E quando fez isso, Deus mudou o ciclo. E aquilo que Bildade, um dos amigos injustos de Jó, falou, até que o riso enche a tua boca e os teus lábios de louvor, aconteceu na vida de Jó. Deus mudou o ciclo. Sai, Satanás, você perdeu essa guerra. Você está derrotado. E a partir de agora, eu vou mudar a sorte de Jó. E ele não vai administrar só o que tinha. Agora a minha medida com ele vai ser em dobro. Teve 10 filhos. Tinha tido 10, perdeu, teve mais 10. E a partir daí, tudo que tinha foi em dobro. E o livro termina dizendo que no estado de alegria, diga comigo, de alegria. Não foi de prova não. De alegria, Deus deu mais 140 anos de vida a Jó. Quando Deus, oh meu Deus, estou velha demais, estou cansada. Será que quando tu mudar a história eu ainda vou ter tempo de celebrar? Vai, porque Deus está pensando até nos seus dias. 50 anos orando, chorando. 60 anos. Se tu mudar o meu quadro, eu vivo mais 5. Foi 60 anos de dor. Não é assim. Quando Deus mudou a história dele, Deus disse, sabe de uma coisa, Jó? Alguém crê que ele chegou na esfera de quase 200 anos. E o maior tempo da vida dele foi o segundo estágio.
Foi o estágio do gozo, da multiplicação, do testemunho, do reconhecimento. E a história anda no Oriente. Conhece aquele homem chamado Jó, que viveu, quase morreu e perdeu tudo? Menino, o negócio lá tá sério. Ninguém olha lá, é uma mansão, cresceu. É tanto gado, é tanto ouro, é tanta prata, é tanta alegria, é tanto banquete. E o que foi isso? Deus mudou a sorte dele. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: a sua vez vai chegar. A fila está andando. E você vai celebrar. Vai rir. Vai glorificar. Vai dar testemunho. E as pessoas que estão vendo o seu estádio vão glorificar a Deus com você. Oh, você chegou aqui nessa tarde no início desse congresso, desde ontem, que está começando. O fardo é pesado, mas segure aí que Deus vai mudar essa história. Olhe para essa pessoa que está do seu lado como uma amiga. Segure a mão dela. Segure olhando para o rosto. Segure, não como Elifaz, nem Bildade e nem Zofar, mas como uma amiga. Diga: amiga, eu estou vendo aí na sua mão uma toalhinha. Significa dizer que tem muitas lágrimas na história, né? Mas olhe, tá vendo esses lábios aí? O riso vai chegar até aqui. Oh, e sabe aonde Deus vai começar? Coloque a mão aqui nela, diga: aqui, ó, o rio de Deus vai correr aqui, vai dar alegria, e você vai cantar um cântico de júbilo. Glorifica, recebe a graça, a força de Deus. Rei Denai, já começa agora o milagre a correr neste lugar. Recebe aí em nome de Jesus, onde você está, o toque, o poder de Deus te renovando, te levantando, te consolando, te curando, te fortalecendo, passando a mão na ferida, estancando a dor, abrindo as portas para chegar até você. Solta a tua adoração. Recebe o poder de Deus. Fala em língua. Seja batizada aí onde você está. Seja renovada aí pelo poder do Espírito Santo. Vive esta atmosfera de alegria. Porque o que é isso? É Deus te tornando mais forte. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por esta tarde, Senhor. Que tu estás levantando essas mulheres, Pai, restaurando. A prova tem sido grande, mas nós estamos avançando na prova, Senhor. E nós estamos te louvando, sabe por quê? Porque tememos ao Senhor. Tu és a nossa fonte de amparo, de socorro, de alegria. Tu és aquele que nos visita, nos toca, nos abençoa e nos alegra em nome de Jesus. E só quem crê que Deus muda a tristeza em alegria, dá um sorriso bem grande para essa pessoa que está do seu lado aí. A IADALP vem há quase meio século fazendo a obra missionária sem parar, levando o ID do nosso Senhor Jesus Cristo para as nações. Atualmente, a Assembleia de Deus em Abreu Lima tem missionários desenvolvendo trabalhos evangelísticos e sociais permanentes na Alemanha, com os missionários Everaldo Lopes e Erotildes Lopes. No Equador, com os missionários Edinaldo Xavier e Marlene Xavier. Nos Estados Unidos, com os missionários Robson Lucena e Rafaela Lucena. Na Itália, com os missionários João Vitor e Priscila Lopes. No Paraguai, com os casais de missionários Danilson Santana e Adriana Santana. E também os missionários Vivaldo Almeida e Leane Almeida. No Peru, com os missionários Assuero Chagas e Rebeca Chagas. Em Portugal,
com os missionários Antônio Versosa e Noêmia Chagas. No continente africano, a IADALP também tem realizado um maravilhoso trabalho, ganhando almas, discipulando e realizando grandes ações sociais nos seguintes países. No Quênia, com o casal de missionários Oliver Mund e Aldeci Mund, e a missionária Josiane Preston, nas montanhas de Tinderet. E em Moçambique, na porção sudeste do continente africano, com os missionários Milton Rafael e Glauci Trindade. Vidas têm sido impactadas, alcançadas e abençoadas por esta grande obra de missões que todos nós, da IADALP, temos realizado em todos esses países espalhados pelo mundo, através das orações, intercessões, contribuições e do empenho de todos. O nosso Deus vai continuar nos ajudando a mantermos essa chama viva em nossos corações que batem incessantemente por missões. Missões, a batida do coração da igreja.